Fala aí, Brasil, como estamos? Graças a Deus, continuamos bem. Gente, vocês estão acompanhando a polêmica da vez, se Lula é ou não é ditador, por causa do encontro dele com Maduro na CELAC? Gente, sabe o que está acontecendo de melhor nessa história toda? Ver a grande Globo News, né, passar, quer dizer, não passar pano, bater, sério. A Globo News, pela primeira vez, está falando o que o povo tem vontade de falar, né? Então, nós vamos ver isso. Eu não sei o que aconteceu. Estão falando que não caiu o Pix. Eu acredito, gente, eu ainda acredito no enredo. Eles nunca trabalharam para o Lula. Eles sempre trabalharam para o Alckmin. E parece que começou o trabalho mais diretamente, né? Mas façamos de conta que não caiu o Pix. A verdade é que, independente do porquê, independente de quem está por trás, eles falaram o que a gente quer falar. E agora, nem o STF pode nos acusar de fake news, porque quem fala é a Globo News, né? Então, aquele encontro com o Maduro da CELAC deu o que falar. E aí eles estão falando que foi por conta do Maduro debochar de um dos jornalistas dele. Gente, vamos lá para o Ricardo Abreu, que está em São Vicente Granadinas, acompanhando a saída do Maduro, que tinha encontro com Lula. Vamos ouvi-lo. Presidente, o que se disse na reunião com o presidente Lula? Muito boa. Fortalecer cooperação. Encontro empresários. Avançar em inversão. Sobre as eleições? E venceremos. Bom, perguntei agora sobre as eleições, ele disse avançaremos e venceremos. Só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Da última vez, uma das jornalistas deles tomou uma cotovelada. A Délis Ortiz tomou uma cotovelada no seio e ela tinha sido mastectomizada. E eles ignoraram, não falaram nada. Então, não é pela causa do amiguinho, mas não é mesmo. Se não foi com a Délis Ortiz, não vai ser agora, né? O motivo, eu vou apostar no segmento do plano Alckmin. Mas vamos ver. A gente não sabe, né? O importante é o que foi dito. Não importa de quem, não importa se foi a Globo News, quer dizer, importa porque agora é só a gente falar para o STF, não foi a gente que falou, foi a Globo News, né? Então, a gente vai começar pela fala do Camarote. Eu anotei aqui algumas coisas porque não dá para lembrar de tudo, né? Mas o Camarote, ele, basicamente, a fala dele foi que o presidente Lula reabilitou o ditador Maduro. O Camarote, a ênfase dele é a reabilitação, através do Lula, do ditador Maduro. Vamos ver o que ele tem a dizer. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul, porque ele estava um pária, inclusive na esquerda sul-americana. Os presidentes democráticos de esquerda do Chile, da Colômbia, tratavam Maduro como ele de fato é, um ditador. Mas o presidente Lula reabilitou. Ao fazer isso, não, porque trazer, e ainda com a lógica de que tem democracia, que tem eleições, e depois criou o termo democracia relativa para justificar o que estava acontecendo, justificar o injustificável. Tá ficando bom, né? Vai ficar melhor ainda agora que a gente vai acompanhar a Catanhede, né? Basicamente, ela disse que a fotografia dos dois, rindo, risão de grandes amigos, não é conveniente. E aí ela faz a comparação
ela fala, né, da população da Venezuela, né, que é quem está pagando o pato com o êxodo, ou seja, a retirada, a fuga da Venezuela, né? Êxodo é saída, é fuga, né? E aí ela faz uma comparação da atitude do Lula com Maduro, ditador, e a atitude do Maduro com relação ao povo da Palestina, né? E aí ela fala que o Lula fala grosso sobre a Palestina, sobre o genocídio, né? Segundo as próprias palavras dele, né? Ele diz que Israel está produzindo um genocídio contra o povo da Palestina. E aí ela fala, como que ele pode falar grosso, né? E ao mesmo tempo, ele ser condescendente, foi a palavra que ela usou, com a tragédia da população da Venezuela. Vamos dar uma olhada. É complicado a gente falar do encontro se nem o Maduro falou, nem o Lula falou. O fato é o seguinte, a fotografia dos dois rindo, aquele risão assim de grandes amigos, não é conveniente ao momento, a gravidade da situação na Venezuela, a gravidade da situação no mundo e nem na gravidade da ameaça da Venezuela à Guiana. Então, a foto é totalmente inadequada. A ditadura do Maduro na Venezuela também tem um lado pastelão, com um ditador um tanto patético, né, ridículo, e só não é engraçado tudo isso porque a população da Venezuela é que paga o pato duramente com um êxodo de venezuelanos como nunca houve na história. Você vê que as fronteiras do Brasil, da Argentina, da Colômbia, né, os venezuelanos esfameados estão atravessando essas fronteiras aqui nas nossas barbas. Então é aquilo que você me perguntou lá no início. Eric, é o seguinte, né, o Lula fala muito grosso com o que está acontecendo na Palestina e ele está ganhando reforço no discurso dele em relação à Palestina, inclusive no uso daquela palavrinha polêmica e um tanto mágica, né, do genocídio, mas o Lula perde reforço, perde energia nessa gravidade contra a Palestina, se ele tem sido tão condescendente com a tragédia com a população da Venezuela. Então, dentro dessa fala dela sobre o êxodo da população da Venezuela, a gente vai ouvir um pouquinho mais agora com o Jorge Pontual, que fala exatamente desse êxodo lá onde ele vive nos Estados Unidos. Vamos ouvir. A maior parte desses imigrantes que estão entrando nos Estados Unidos é de venezuelanos. A gente vê aqui na rua em Nova York, é impressionante a quantidade de famílias venezuelanas. Não estão morando na rua por causa do inverno, mas estão abrigadas em algum lugar. E você vê aquelas mulheres desesperadas com os filhos pequenos vendendo balinha na rua, pedindo dinheiro, né? São da Venezuela. Tá ficando bom? Então, gente, agora é a cereja do bolo. O Demétrio acabou com qualquer passapanismo, com qualquer historinha, com qualquer desculpa, porque ele mesmo, na fala dele, e a gente vai ver, vai retirando as possíveis desculpas e passapanismo, né? Ele fala que o Lula não é ingênuo no que ele está fazendo, e nem que é um selvagem. Nós vamos ouvir ele falar isso, né? E ele afirma, com todas as letras, que o Lula não tem nenhum problema com ditadores. É um engano imaginar, palavras dele, é um engano imaginar que Lula está sendo vítima de armações do Maduro.
ele deixa isso claro, né? Ele chama o Lula de participante da farsa. E é um participante consciente. E ele ainda usa a palavra mais forte ainda. O Lula é um coadjuvante consciente sobre toda essa farsa das ditaduras, né? E, inclusive, os próprios ditadores da América são contra e são ditadores. Enfim, então ele fala que o Lula não é inocente, ele sabe exatamente o que quer, ele fala que o Lula é muito inteligente, ou seja, ele acaba com argumentos de desculpas, de ilusões e de passapanismos. Esse foi maravilhoso. A gente tem que guardar as palavras do Demétrio para usar sempre que for preciso a gente relembrar essas palavras dele, né? E ele ainda encerra falando sobre a farsa das eleições democráticas que nunca foram democráticas. Olha, gente. Pronto, ele deu o bolo, a cereja e tudo mais. Ele deu a festa inteira pra gente, fechando com chave de ouro. Vamos ver o que ele tem a dizer. A expectativa é pura ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso, já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos, da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua, hoje é um avalista da ditadura de Putin na Rússia. Ele não é contra ditaduras, depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico, voltado contra o bolsonarismo. Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. É um engano de boa fé, mas é um engano imaginar que Lula está sendo vítima de uma armadilha de Maduro. Não, Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro aceita um acordo para eliminar as sanções americanas contra a Venezuela, para depois trair esse acordo que ele aceitou, não pela primeira vez. Essa farsa conduzida por Maduro tem como coadjuvante consciente o presidente brasileiro. Eu digo coadjuvante consciente porque é um erro tratar Lula como um bom selvagem, como um ingênuo de boas intenções, mas um tanto inculto, que não entende direito o que está acontecendo. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo, é inteligente e culto. Ele faz parte conscientemente da farsa de Maduro. Essa farsa envolve realizar eleições, mas não eleições democráticas. Lula já disse em outra oportunidade que a Venezuela era muito democrática porque faz muitas eleições. Ditaduras fazem eleições. A ditadura brasileira fazia eleições. A ditadura de Putin faz eleições e se prepara para fazer uma eleição agora. Ditaduras fazem eleições que não são eleições livres e que têm resultados de cartas marcadas. É isso que Maduro está programando fazer, com atos muito claros nessa direção, e Lula é o coadjuvante dessa farsa que Maduro prepara. Precisa dizer mais alguma coisa? Ficou bem claro, né? Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. E eu aconselho vocês a guardar essas falas, tá? Se alguém vier em cima da gente, aqueles alguém estogados, né? Porque o que acontece? A gente tem que guardar isso. Porque vocês lembram que o TSE e o STF proibiram, durante as eleições, que fosse associado à amizade de Lula com Maduro.
muy bueno siempre, que tenemos relaciones de amistad, de respeto, somos pueblos hermanos y seguro será siempre muy positiva. Más allá de lo que especule alguna agencia de noticias internacional, alguna prensa, la verdad es la verdad. El respeto, la amistad y la cooperación que nos debemos como países hermanos y fronterizos. Nosotros vamos a hablar del progreso de la CELAC, del progreso de América Latina, el Caribe, del progreso de las relaciones Brasil, Venezuela, que la seguridad, vamos a hablar de todos los temas. Ninguém podia falar, né? Eles obrigaram o PL a retirar o programa que falava sobre isso, né? O material que falava, que associava de alguma forma que Lula era amigo de ditadores, tanto da Venezuela quanto da Nicarágua, o PL foi prejudicado. O PL era o partido do Bolsonaro, ou seja, nós fomos muito prejudicados por fake news do Supremo, dos Supremos, né? Tanto do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que são os mesmos do Supremo, né? Vamos relembrar? Vou deixar aqui os postzinhos rapidinhos. E aí? E aí, o que a gente faz? Com as notícias anteriores, na época das eleições, e com a Globo News agora escancarando tudo. Inclusive, culminando com o Demetrio falando sobre eleições democráticas. Vamos guardar isso, vamos prestar atenção nisso. Então é isso, Brasil. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a